Você já imaginou dormir em uma cabana de madeira, sem aquecimento, no meio de um inverno tão brutal que até os rios congelavam por meses? E se eu te dissesse que, durante séculos, milhões de pessoas enfrentaram esse cenário todos os anos, sem roupas térmicas, sem lareira, e muitas vezes, sem comida? Hoje você vai descobrir como os pobres sobreviveram, ou morreram, no frio mortal da Idade Média. Prepare-se, porque o que você vai ver aqui é chocante, real e quase inacreditável. Se você acha que já passou o frio, pense de novo. Entre os séculos XIII e XIX, a Europa viveu o que os historiadores chamam de pequena idade do gelo. Imagine anos inteiros com invernos tão severos que as plantações falhavam, os animais morriam de frio e as pessoas simplesmente desapareciam da história. As temperaturas caíram de forma drástica. Geleiras avançaram. Lagos e rios congelaram. O Tâmisa, em Londres, virava um bloco de gelo onde as pessoas realizavam feiras. Parece bonito? Só até lembrar que isso significava fome, doenças e morte para os camponeses. Agora imagine uma família camponesa vivendo em uma cabana sem janelas, feita com madeira, barro e palha. Sem vidros. Sem lareira. O fogo era aceso diretamente no chão. A fumaça ficava presa dentro da casa. Sim, dentro, porque não havia chaminé. As pessoas dormiam com todas as roupas que tinham. Usavam peles de animais, se cobriam com mantas e se apertavam umas contra as outras, porque o calor humano era a única chance de sobreviver à madrugada. Não havia conforto. Não havia proteção. E para muitos, não havia futuro. Mas o frio era só metade do problema. O resto era a fome. Quando o inverno destruía as colheitas, a comida simplesmente acabava. E quem você acha que era o último a receber os grãos armazenados pelos senhores feudais? Sim, o camponês pobre. As famílias comiam pão duro, mingau de aveia, raízes cruas, quando tinham sorte. Em anos mais severos, há registros históricos de canibalismo, de pais abandonando filhos, e de crianças enterradas ainda vivas, por desespero. Você já sentiu fome? Não a fome do vou comer em 10 minutos. Mas aquela que te faz sonhar com comida, que te enfraquece, que te faz chorar. Era assim, por meses, todos os anos. E como essas pessoas aqueciam suas casas? Com brasas. Literalmente um pote com carvão aceso no chão. Alguns usavam pedras aquecidas ao fogo e levavam para a cama. Outros queimavam o que podiam, até estrume seco. As casas mais ricas usavam tapeçarias nas paredes para bloquear o vento. Os pobres improvisavam com palha, panos, peles ou simplesmente congelavam. Você começa a entender por que a expectativa de vida de um camponês medieval era de cerca de 30 anos. Durante o inverno, o pôr do sol chegava antes das 5 da tarde. Sem luz elétrica, as noites eram longas, frias, silenciosas, muitas vezes mortais. As pessoas iam para a cama ao anoitecer e tentavam dormir o máximo possível para economizar energia. Mas o sono era leve. Os ventos uivavam. Os ratos corriam. E o frio, esse nunca dormia. Muitos simplesmente não acordavam. A história dos pobres na Idade Média não é só sobre miséria. É sobre resiliência. Sobre a força absurda que um ser humano pode ter para continuar lutando mesmo quando o mundo inteiro parece congelado contra ele. Então, da próxima vez que você sentir frio, lembre-se de que, há não muito tempo, o inverno não era um incômodo, era uma sentença. E se esse vídeo te surpreendeu, imagina o que mais a Idade Média ainda esconde. Se inscreve no canal, porque nos próximos episódios, você vai descobrir segredos tão sombrios quanto o frio que congelava a Europa. Todos os dias começavam do mesmo jeito, com o sol fraco mal atravessando a neblina, os pés congelados e o estômago vazio. Os pobres levantavam antes do amanhecer para tentar garantir um pedaço de lenha, uma raiz, qualquer coisa. E nem pense em desperdiçar energia, porque qualquer esforço poderia custar caro no frio. A água estava congelada. O pão, duro como pedra. Tudo era contado: calor, comida e até a esperança. E havia ainda um outro risco: a humilhação pública. Em muitas aldeias, pobres que não conseguiam pagar seus tributos ou sobreviviam demais com a ajuda da caridade,
Eram punidos com trabalhos forçados ou expulsos da comunidade. Você não era só um miserável. Você era um problema social. Durante os invernos mais cruéis, muitos camponeses entravam em um estado físico tão degradado que pareciam zumbis. Olhos fundos, pele acinzentada, ossos aparentes, dentes caindo. Era a figura de um morto, ainda em movimento. Essas pessoas vagavam pelas estradas, implorando por pão ou abrigo. Muitas vezes, morriam na beira das estradas, congeladas, com as mãos estendidas como se pedissem ajuda até o último segundo. Mas sabe o que é mais cruel? Elas eram ignoradas, ou temidas, porque muitos acreditavam que eram amaldiçoadas, ou punidas por Deus. A miséria não causava compaixão, causava medo. Na Idade Média, tudo tinha uma explicação religiosa, inclusive o frio. Para muitos padres, o inverno rigoroso era um castigo divino, um aviso de que os pecados da humanidade haviam irritado Deus. Alguns afirmavam que os pobres sofriam mais porque eram impuros. Outros diziam que sofrer em silêncio era uma forma de alcançar o paraíso. Sim, imagine você estar com fome, tremendo de frio, prestes a morrer, e alguém dizer que isso é vontade de Deus. E se você reclamasse, você poderia ser acusado de blasfêmia. Ou pior, de bruxaria. Isso mesmo, se ela sobrevive ao frio, é bruxa. Sim, esse tipo de lógica existia. Em algumas regiões da Europa, durante os períodos de caça às bruxas, a resistência ao frio era vista como algo sobrenatural. Mulheres pobres que conseguiam viver sozinhas, ou que usavam ervas para se proteger do inverno, viravam alvos. Como ela conseguiu manter-se aquecida sem marido? Porque ela não adoeceu como os outros. E assim, uma sobrevivente virava uma suspeita. Muitas foram queimadas, ironicamente, pelo crime de não congelar. O frio da Idade Média não era só físico. Era social, espiritual e humano. As camadas de sofrimento que essas pessoas enfrentavam ainda ecoam hoje. Na pobreza, na exclusão, no preconceito. E em como o sofrimento dos mais vulneráveis continua sendo ignorado. Por isso, estudar essa parte da história é mais do que curiosidade. É um espelho. Um espelho que pergunta: e se fosse você lá atrás, você teria sobrevivido? Ou melhor, você teria tido compaixão por quem não conseguiu? A história é fria, literalmente. Mas o conhecimento é o que aquece a alma. Se você ficou até aqui, comenta "eu sobreviveria" nos comentários para eu saber que você é dos brabos. E se quer continuar explorando os cantos sombrios da história, já sabe, se inscreve, deixa o like e compartilha esse vídeo. Nos vemos no próximo episódio, e leve um cobertor, porque o frio medieval ainda não acabou.